bem-vindos ao Liberal Podcast, podcast da Rádio Liberal. Me chamo MacGregor, sou apresentador do programa e hoje nós estamos no nosso 4º episódio. É uma satisfação ter vocês conosco e hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, tanto para nós, quanto para nossa região, quanto para o Brasil inteiro, que é música. O tema central hoje do nosso programa é música e história. Contando hoje com a participação da Tati Gonçalves, nós contando um pouquinho para nós sobre a sua história, desde o início com a música até os dias de hoje. Fique conosco no próximo bloco. Então, Tati, seja bem-vinda. Obrigada. É uma satisfação te ter hoje aqui no programa. Tati, como eu havia comentado, né, nós temos uma pergunta principal que é o que inicia e norteia o nosso programa. Quem é a Tati? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, uma honra, né, abrir essa porta, né, tão importante para todos nós aqui, da música, ter voz, né, poder falar um pouquinho da nossa história. Bom, a Tati é uma adulta hoje que vai fazer 40 anos, mas que mantém a sua essência de criança com os instrumentos, né. Então a Tati é uma pessoa literalmente apaixonada por música, não pelo palco, mas sim por música, pela sua essência. Essa é a Tati. Que bacana. E hoje, né, Tati, a música tá na nossa história, tá na história de todas as pessoas. Hoje não existe uma pessoa no mundo que não tenha ouvido uma música, né? E isso é muito legal, porque é a história do mundo, né? Se passa através da música. Sim. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão. Muitas pessoas às vezes não gostam de ir ao teatro ou não gostam de cinema, mas a música, ela tá presente para todos, né? Em todas as religiões, inclusive, né? Então acho que a música é uma linguagem literalmente universal. Sim. Ela une todas as pessoas. Tati, quando é que tu teve esse interesse por música? Olha, como eu disse, né? A música, ela vem de berço para mim, né? Eu tive a sorte de ter toda a minha família, né? Poucos músicos até. Mas, por exemplo, os meus tios tinham uma banda de rock and roll, eles ensaiavam na garagem da nossa casa lá. Então, quando eu ia pra garagem, eu ouvia o rock dos meus tios, né? Dentro da minha casa, eu tive a referência da minha mãe, que sempre ouviu muito MPB, e o meu pai com as escolas de samba. Ele fundou muitas escolas de samba do Rio de Janeiro. E a minha avó, que é, sem dúvida, a pessoa mais importante da música pra mim, que me ensinava a tocar piano quando eu ainda era muito pequena. Legal. Então eu tive não só o contato, né? Porque uma coisa é você ter um contato com um parente músico. Outra coisa é você ter contato com o universo musical em todos os estilos musicais, né? Meus primos, eles queriam, na época, ter uma empresa, né? Eles tinham a referência da antiga Furacão 2000 e eles montaram aquelas caixas de som para ter uma equipe, né? Então eu fui literalmente por todos os estilos musicais. Eu tive a sorte de ter isso muito próximo, né? Então, sempre com os instrumentos. Meus tios faziam intervalo do ensaio, então eu ia tocar os instrumentos. Aí eu comecei a ganhar, né? O violãozinho de brinquedo, o tecladinho. E assim foi a vida inteira. Que legal. E hoje nós temos uma variedade de estilos musicais, né? Então, pegando a história lá do início, dos primórdios da história da música. Eram instrumentos, como é que a gente pode dizer, que eram simples, mas mesmo assim tinham um som. E depois, acredito, veio uma harpa, e hoje toda a tecnologia que a gente tem, os instrumentos estão cada vez mais avançados, né? Sim. Hoje, dentro da tua área, né, Tati, o que te influencia hoje quanto música? Quais são as tuas referências atualmente quanto música? Olha, apesar de ter uma coisa muito plural, de ouvir de tudo, de tocar de tudo, né? Toco todos os estilos no meu show. Existe algo que é a minha paixão e essa ninguém me apresentou, que é a bossa nova. Eu sou apaixonada por bossa nova. E aí essa foi uma descoberta minha, digamos assim. Sim. Sabe? Ninguém me apresentou bossa nova e é o estilo que eu mais me identifico, né? Ele não é comercial ao ponto de eu tocar na noite, ter um grupo de bossa nova, enfim. Mas é o que me conecta fortemente com a música. O meu estilo é a bossa nova mesmo. Sim. E essa questão de música e conexão, ela é clara, né, Tati? A pessoa, a própria música, ela traz sentimentos, né? É reflexo dos sentimentos. Porque às vezes se a pessoa tá um pouco triste, ela ouve uma música mais calma. Se ela tá alegre, obviamente, ela vai ouvir uma música mais alegre. Exato. Então é um reflexo que a pessoa consegue transmitir através do seu próprio ouvir o sentimento que ela traz, né? Isso é sensacional. E a gente sabe que no decorrer da vida, né, Tati? Por exemplo, tu iniciou lá com a tua família, ouvindo música, convivendo no ambiente musical, né? E hoje, né, quanto musicista, quanto artista, tu tem todo um estilo. Mas a gente sabe que a caminhada não é fácil, né? Quais os maiores desafios que tu teve do ambiente familiar? Porque a gente sabe que o ambiente é propício, mas o externo às vezes é complicado, né? E para chegar nesse caminho que tu traçou até hoje. Olha,
vou chutar baixo, né? 90% das pessoas... Eu tenho bandas desde os meus 14 anos, né? Minha primeira banda eu tinha 14 anos, eu era tecladista dessa banda. E já tive bandas de todos os estilos que você possa imaginar, tocando vários instrumentos. Eu acho que a minha maior dificuldade é alinhar pessoas do mesmo propósito. Então, eu sempre tive trabalhos com pessoas com propósitos diferentes, né? E isso, pra mim, é muito conflitante. No sentido de, tipo, tem gente, num português bem claro, tem gente que toca pra chamar atenção, pra aparecer, uma questão de ego. Tem gente que toca pra fazer... que é perfeccionista, quer fazer igual ao original. E eu tenho o meu jeito de fazer o meu trabalho, né? Que não é ser perfeccionista, não é mostrar virtuosidade, não é nada. É mostrar o meu sentimento de fato com a música, né? E você citou algo muito interessante sobre a gente ter essa conexão com a música, né? De tipo, tô um pouco triste, escuto alguma música, tô um pouco feliz, escuto tal música. E pra mim, exatamente esse é o propósito da música. E eu tenho isso linkado a instrumentos, né? Então, se eu tô muito... Na época que eu estudava música, se eu tava muito pra baixo, eu já pegava o violino, aquilo conectava com aquela minha vibe, sabe? Então, a minha questão com música é essa, é a minha ligação com os meus instrumentos e esse sentimento mútuo, sabe? Que junta e vira uma coisa só. Sim, é uma conexão, né? Sim. Porque às vezes tem pessoas, eu acredito que contigo seja assim, né? Tu tem habilidade com diversos instrumentos, mas tem aquele instrumento que te identifica. Porque é aquele que justamente consegue transmitir o que tu quer, né? Porque hoje também a pessoa que recebe a música, né? Ela também recebe o teu sentimento e faz um misto, né? Tecnicamente, de sentimentos. E, Tati, hoje, o que tu traz, assim, pra nós de mais curioso, uma história curiosa, assim, um momento marcante nessa tua vida com a música? Olha, eu pensei em várias histórias pra contar, mas eu vou contar uma história que tem relação aqui com o Rio Grande do Sul. Aos meus 17 anos, eu fiz uma viagem, fui numa feira na ABAV, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde acontece a Bienal do Livro, no Senac. E passeando, era uma feira de turismo, e passeando pela feira, eu me deparei com o stand do Rio Grande do Sul. Até então eu não sabia o que eram aquelas coisas, o que eles estavam dançando, né? E era um CTG, hoje eu sei o que é um CTG, né? E era um CTG se apresentando, e eu não quis mais rodar a feira, eu estava com meu primo, que também estudava na mesma escola, e eu disse pra ele, cara, um dia eu ainda vou morar nesse lugar. Porque eu fiquei apaixonada por aquilo lá, sabe? De olhar um CTG, né? Então, quando eu cheguei em Guaporé, e que eu me deparei, de fato, agora estou aqui, não estou em Porto Alegre, estou em Guaporé. Aqui eu quero conhecer, de fato, a cultura. Então, foi muito apaixonante poder conversar, estar perto do César Oliveira, que é um cara que eu tenho muito carinho por ele. Fiz alguns trabalhos, viajei muito com o César, acompanhei de perto um cara que é gauchão de verdade, né? Como o César. Então, ter próximo, né? O que era um sonho lá dos meus 17, poder realizar agora, né? Tô há 7 anos aqui. Eu sou muito apaixonada por isso daqui. Tô muito apaixonada pela cultura do Rio Grande. Então, era um desejo meu, de muito nova. E tô aqui realizando, tendo de pertinho aqui toda essa cultura de vocês. Que legal, show de bola. Pessoal, então no segundo bloco nós vamos saber um pouquinho mais sobre o aspecto da música. O que é a música, quais os estilos que referem, né, que ainda tem aquele estilo que a gente consegue transmitir para as pessoas, e um pouquinho mais sobre o que é a música no próximo bloco. Sejam todos bem-vindos então ao nosso segundo bloco. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre a música. Tati, hoje tu comentou no primeiro bloco, né, sobre a tua referência musical, sobre toda a tua história, mas no estilo Tati, qual é o teu estilo Tati? Bom, nos meus shows hoje, eu toco tanto sozinha, como em dupla ou em trio, né? O meu show, ele se chama Brasilidade, né? Então, tudo que tem de bom no nosso país eu faço, né? Então eu começo com MPB, faço um forrozinho, faço reggae, faço pop rock, né? Então eu tento passear por todos os estilos musicais, né? Porque todos os estilos têm muitas coisas boas, né? Então eu consigo fazer hoje um show chamado Brasilidade que passeia por todos os estilos, né? Não pela minha preferência, que é a bossa nova. Meu estilo é a bossa nova. Sim. Mas é o que eu toco em casa, pra mim, sabe? Mas o que eu faço comercialmente na rua, né? Nos shows, é um show chamado Brasilidades, e aí sim, engloba todos os estilos brasileiros, tem ali nesse show, viu? Legal. Tati, essa é uma pergunta que tu já comentou no início, mas eu acredito que agora tu consegue aprofundar um pouquinho mais sobre. O que é a música pra ti? Olha,
a música, ela ela não está linkada nas 5 linguagens de amor, né? Mas ela é a minha, apesar de não estar linkada, né? Comercialmente falando, né? Que fala muito sobre isso. Ela é a minha, sabe? Então, em todos os momentos, seja eu estou triste, eu estou feliz, eu estou... muitas das vezes eu não consigo nem conversar com uma pessoa, mas é com a música que eu me entendo com ela em casa, sabe? Sim. Então, pra mim, hoje, eu não sou uma pessoa focada em carreira musical. Eu não procuro show pra fazer, eu não faço contatos. As pessoas conhecem meu trabalho e me chamam. O que existe de mais precioso na música sou eu com os meus instrumentos. Não tem preço que pague isso. Então, pra mim, a parte mais valiosa da música pra mim sou eu em casa com os meus instrumentos, assim. E hoje, Tati, a gente sabe principalmente a questão do avanço da tecnologia, né? É um tema que não tem como fugir. Hoje a gente fala muito de programas musicais, a própria inteligência artificial avançou numa maneira, assim, ó, estupenda. Eu acredito que tu também, né, tenha Sim. observado muito isso. Como é que a tecnologia tem impactado hoje no músico, principalmente nessa questão de consumo? Porque hoje nós temos diversas plataformas, nós temos o próprio YouTube, Spotify, enfim, né? Como é que essas plataformas têm impactado hoje na questão do músico num geral? Olha, se tem uma coisa que foi o divisor de águas, é justamente isso, né? Então, antigamente, né, sou uma pessoa de 40 anos, então a gente pegou lá a época dos vinis e tudo mais, né? Antigamente era uma guerra para você conseguir ter algum registro musical seu, né? Então você tinha que procurar uma gravadora, você tinha que pagar, e aí 80%, né, ou 90% era da gravadora. Os músicos não ganhavam dinheiro com venda de discos, ganhava com shows, não com venda de CDs na época, né? Então, por exemplo, eu fiz um teste porque eu não sabia direito como funcionava, né? E eu não sou uma pessoa que grava minhas composições, eu as guardo pra mim, sabe? Então eu peguei e lancei uma música no Spotify, por exemplo, pra ver como isso funcionava. E é incrível ver pessoas da Europa ouvindo. Minha música foi executada na Alemanha. A gente recebe ali mensalmente, né? Aonde tá girando a música. E eu fico olhando, tipo, gente, por que as pessoas estão. Sabe? Como, né? Então foi uma porta que se abriu de liberdade, né? Porque você pode se gravar em casa. Né? Então eu acho que um dos maiores avanços hoje em dia foi justamente esse. Abrir portas pra gente mostrar, né? Pra mostrar a nossa música. Legal. Pessoal, no nosso terceiro bloco, então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as influências da música sobre as outras pessoas. Hoje nós falamos um pouquinho no segundo bloco da influência da música sobre a Tati, e agora a gente vai falar um pouco sobre a influência da música sobre crianças e pessoas. No próximo bloco. Tati, conta um pouquinho pra nós sobre a tua opinião, né? Qual a importância hoje da música na formação das crianças, dos jovens e também dos adultos? Porque a gente sabe que hoje a música serve muito para questões terapêuticas, questões, né, de evolução. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Olha, eu acho que a cultura, ela é uma formadora de opiniões e de personalidades também, sabe? Eu, por exemplo, eu dava aula para crianças, assim como já dei aula para idosos, né? E eu vejo que são seres humanos mais sensíveis e mais... São seres humanos diferentes, eu diria, sabe? Ainda que só aprecie, mas existe uma diferença, sabe? De conexão com essas pessoas no sentido de sensibilidade à vida, sabe? Eu acho que deveria ser obrigatório esse acesso, sabe? De alguma forma, ou um caminho através dos pais, né? Um caminho com a escola também. Eu acho fundamental para formadores de opinião, sabe? Legal, porque hoje também nós vemos muito, e agora tu comentou sobre a questão de cultura, né, e formação, a gente fala muito também de educação, né, porque hoje a gente tem português, matemática, nós temos a própria atividade física, mas a cultura, a música também deveria ser, quem sabe, uma matéria que veio desde lá de baixo, né. Sim. Ou, no caso, que fosse um pouco mais abrangente, né? E sentir da criança, né? Do adolescente, enfim, dar opções. Né? A música, o teatro, a dança. Deixar isso aberto, sem ser obrigatório, mas que tenha uma porta aberta para essa criança ter acesso, sabe? A esse tipo de coisa, né? Porque eu vejo muito, assim, muitos pais me procuravam quando eu dava aula, que hoje em dia eu não consigo mais dar aula, mas muitos pais me procuravam, às vezes...
porque a criança queria, sim, Uhum. mas aí o pai às vezes botava um certo limite de tipo, ele gosta de rock. Uhum. Não era bem o que a criança gostava, Sim. né? E eu acho que eu tive a sorte de ter uma coisa muito plural, então eu sempre trouxe isso para Uhum. minhas aulas, sabe? Você vai aprender a tocar de tudo aqui, você vai aprender tudo. A gente vai ouvir tudo aqui dentro dessa sala, Aham. sabe? Perfeito. Então tem muito essa questão às vezes dos pais impor algum tipo de estilo musical, Uhum. ou tipo, eu queria tocar guitarra, eu não toquei, meu filho vai ter que tocar, Sim. sabe? Essa transferência, né? Sim. E na verdade tem que mostrar para ele, olha, existe o teatro, existe a dança, Perfeito. existe a música, existe arte. Veja se Uhum. se identifica, existem os desenhos, a pintura. Veja se você se É. identifica com alguma arte para você. E eu acho que a pessoa que tem acesso à arte, ela é uma pessoa diferente. Uhum. Ela é uma pessoa diferenciada, na minha opinião. Sim. Até porque hoje, né, Tati, falando um pouco sobre a questão da própria evolução humana, e a gente tocou no assunto da tecnologia no último bloco, o acesso à tecnologia ela tá muito mais simples, né, do que há anos atrás, né, para te ter acesso a um YouTube, um Spotify, era mais difícil. Mas também hoje o próprio adolescente, a própria criança tem se prendido em conteúdos que por vezes não são conteúdos que a gente fala táteis, né? Sim. A pessoa perde o contato com o instrumento, às vezes perde a relação com outras pessoas, Uhum. né? E isso para nós tem gerado algumas dificuldades, acredito, né? Tem gerado facilidades para quem tem, como tu comentou mais cedo, né? E a gente vinha comentando antes, para poder buscar uma cifra de algum instrumento. Tinha que comprar diversas revistinhas na banca. Hoje tá tudo mais fácil, né? Só que ao mesmo tempo que a gente sempre fala, né? A tecnologia nos aproxima, também nos afasta. Também nos afasta, né? Eu conheço uma pessoa que ela estava comentando sobre a filha dela e ela me disse assim: "Ah, eu sinto que ela é muito apaixonada por teclado." E eu, na hora, né, eu falei, nossa, que legal e tal. Você já comprou um teclado? Não, não, ela tem um tecladinho, um aplicativo no celular. Eu falei, pelo amor de Deus, dá um tecladinho pra ela. Sim. Ainda que seja o mais simples, mas deixa ela nas teclas. O celular, ela não está tocando, ela não está aprendendo, ela está brincando com o celular. Uhum. Mas dê a ela um tecladinho mais simples que for, mas deixa ela sentir o instrumento, assim, sabe? Sim. Então, o virtual, às vezes, muita gente acha que o limite tá ali, já tá tendo acesso. Não, não tá Uhum. tendo acesso, Perfeito. né? Perfeito. E Tem esse isso, cuidado, né? isso vai diretamente ao que a gente comentou lá no primeiro bloco, né? O sentimento, o sentimento também vem através do tátil, né? Porque aí tu observa, tu ouve uma música, óbvio, tem uma expressão, mas tu tocar num instrumento, às vezes tu observa um vídeo e toca naquele instrumento, cara, é aquele instrumento que o cara tá tocando, né? Sim. E uma questão muito engraçada sobre essa questão da cultura e mostrar coisas diferentes, né? É que eu tinha uma aluna que ela gostava muito de música internacional. Pop, 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 pop. E a mãe dela conversava, eu queria que ela de repente tentasse uma MPB, sabe? Que ela tivesse alguns outros acessos. E aí eu vim trabalhando isso com ela em aula, mostrava uns vídeos, umas referências do que eu gostava, sempre separava um pouquinho da aula. E aí teve um dia que ela foi tocar uma música que eu ensinei, eu cheguei a levantar e eu fui pra trás dela pra chorar. Porque a criança que é do pop, da Lady Gaga, etc., ela estava tocando Maria Bethânia, sabe? Sim, sim, sim. Aquilo pra mim eu falei, tá aí. Ela aprendeu, ela gostou disso aqui, Aham. sabe? Então é isso, são caminhos, né? Que às vezes o pai, né, e a mãe, às vezes eles não conseguem conduzir. Sim. Então, se a criança tiver acesso a professores, a outras culturas, de pessoas diferentes, talvez ela consiga navegar um pouco por outros lugares, né? Que legal. Tati, a gente está então caminhando para o nosso encerramento, né? Aproveitando para te agradecer por esse momento, foi um momento muito bacana, um momento muito rico. Eu gosto, né? E assim acredito que várias pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo de música, que é uma vivência nossa, né? Que aí a gente cresce, às vezes a nossa mãe canta na barriga para a criança, né? Já se desenvolvendo. Gostaria que tu deixasse uma última frase, e aí essa frase vai ser um pouquinho mais impactante para as pessoas hoje sobre a música, sobre incentivar as crianças, incentivar o consumo da música. Olha, vai muito de encontro ao que a gente estava falando agora, né? Por mais que exista uma preferência musical na família, incentive a ouvir de tudo, sabe? Provoque isso, né? Então, se tem um artista tocando, leva a criança para ver uma música ao vivo, sabe? Leva no teatro, leva no cinema, não só na música, mas em tudo que é arte, sabe? Leva no musical, né? Você vê as crianças em musical, né? Como elas ficam com aquele olhar encantador, né? Encantados, aquela questão. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que as pessoas provoquem e deem a oportunidade disso, sabe? Em casa, de ouvir estilos musicais diferentes, trazer
ver essa questão de alguém tocando presencialmente. Eu vivi isso na semana passada com uma criancinha que pulou o show inteiro na minha frente. Legal. Toda a música acabava, ela batia palma. Legal. Então é isso, dê a oportunidade da criança gostar ou não gostar, mas apresente, né, o universo musical para elas. Tati, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Voltamos contigo em outras vezes pra gente falar de outros temas, certeza, né? Quem sabe muito a gente obrigada. traz um tema específico. Obrigada pelo convite. Pessoal, então, encerramos o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela participação. Nós hoje estamos falando do tema música. Então, como a Tati trouxe, incentive, busque acesso à música. Forte abraço, até!